Este é o Motivos para Ler, a série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura. Neste episódio, dividido em 2 partes, apresentamos para vocês motivos para ler literatura infantil em livros impressos. Na primeira parte, defenderemos a potência do livro como objeto de interações singulares e importantes para o desenvolvimento infantil. Na segunda parte, o foco serão os livros de literatura infantil e o seu papel no desenvolvimento da leitura em termos sensíveis e cognitivos, considerando a materialidade do livro e o texto que este suporte apresenta aos leitores. Este episódio está sendo gravado em julho de 2024, um mês após o estado do Rio Grande do Sul ter vivido ou ainda estar vivendo, o tempo ainda está impreciso, uma situação de calamidade causada por cheias dos rios que alagaram cidades, casas, espaços públicos de ensino e cultura, escolas, bibliotecas comunitárias. Com pouca distinção de bairro e classe social, todas as pessoas de algum modo foram afetadas, algumas bastante mais afetadas, com certeza. Uma informação importante que contextualiza esse episódio dividido em 2 partes. Em meio ao caos e às necessidades de toda a ordem, surgiu o pedido por livros de literatura infantil. Nós, do Ler Clube de Leitura, com o apoio de outros projetos de extensão do Programa de Extensão Universitária Quem Quer Brincar, da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, projetos como a Ditacoteca, acervo de recursos didáticos, e o Mili Micro Nanopico, teatro de formas animadas, nós iniciamos uma campanha com o objetivo de recompor acervos de literatura infantil em espaços escolares, bibliotecas e salas de aula. Contamos ainda com o apoio do blog Kids Indoors e do Iluminari Ateliê Didático nesta campanha. Vamos então aos motivos para ler livro impresso e para a importância de recompor acervos devastados pelas águas que alagaram espaços mediadores de leitura literária. Por que o livro, esse objeto tão antigo, é tão importante? Por que há tantos pedidos voltados à doação de livros, especialmente livros de literatura infantil? Por que recompor os acervos de livros de literatura infantil nas escolas e salas de aula atingidas pelas cheias de maio de 2024? Esse episódio pretende destacar alguns motivos para que a literatura infantil retorne aos espaços escolares na forma de livro impresso. A leitura começa pelo encontro do olhar com que se vai ler. Mas considerando desde a primeira infância, esse encontro se dá, primeiro, acompanhado do tato e até mesmo pelo paladar. O desenvolvimento da leitura parte de uma sensibilidade que precisa do toque, do manuseio do livro, alcançando a audição, ouvindo uma voz que lê e chama atenção para ver o livro, até que se torne encontro do olhar acompanhado de uma voz interna que repercute o som das palavras e identifica, associa, compara, contrasta as imagens que vê, produzindo sentidos. Essa descrição do desenvolvimento da leitura, muito provavelmente, se perdeu em nós, que já somos leitoras e leitoras fluentes, mas pode ser recuperada na interação com bebês e crianças do 0 aos 10 anos, em processo de descoberta e desenvolvimento da leitura em suas diferentes dimensões. Decodificar e compreender para sermos sintéticas. Esse processo depende, primeiro, da produção de textos literários com foco nesses sujeitos e nas suas infâncias, para oferecer experiências de leitura. Depois, em segundo lugar, o desenvolvimento da leitura depende do contato com o livro, que é um suporte textual, com qualidade, o que significa que atende a todas as especificidades e cujo papel de inserção na cultura escrita não se discute. O livro torna-se um objeto de acesso a uma prática cultural e principalmente a uma prática de leitura
que com múltiplas funções, desenvolvimento cognitivo, sensível, preservação de memórias, atravessando e aproximando gerações, perpassa toda a sociedade. É uma tecnologia com características singulares e que permanece. Humberto Eco e Jean-Claude Carrière, em conversa com o jornalista Jean-Philippe de Tonac, no livro Não Contem com o Fim do Livro, abordam exatamente essa permanência do objeto livro, que, diferente de textos em suportes digitais, independe do tempo e, se foi conservado, pode ser lido mesmo que tenha sido publicado há séculos atrás. O livro é um suporte durável e cujo acesso independe de luz elétrica para que funcione ou de atualização de sistema para que possa ser aberto e lido. Como afirma o escritor francês Jean-Claude Carrière, ainda somos capazes de ler um texto impresso há 5 séculos, mas somos incapazes de ler, não podemos mais ver um cassete eletrônico ou um CD-ROM com apenas poucos anos de idade, a menos que guardemos nossos velhos computadores em nossos porões. O livro é objeto singular, como descreve Humberto Eco. O livro é como a colher, o martelo, a roda ou com a tesoura. Uma vez inventados, não podem ser aprimorados. E ele ainda acrescenta: o livro venceu e não vemos como, para o mesmo uso, poderíamos fazer algo melhor que o próprio livro. Em se tratando de livros de literatura infantil, as pesquisadoras, professoras Maria Amélia Dalvi, Marta Campos de Quadros e Kênia Modesto Silva observam que eles são suportes de leitura reais, com os quais as crianças podem interagir desde muito cedo. Uma interação que ainda pode ser vivida com boa dose de afetividade, já que quase sempre tem sua aproximação iniciada por um adulto que convida a criança para ler, conhecer, investigar e, muitas vezes, partilhar memórias afetivas relacionadas ao livro que leem juntos. Tomando por base o entendimento de Vygotsky a respeito do desenvolvimento cognitivo associado ao desenvolvimento da linguagem, as autoras ainda acrescentam que as experiências de ouvir histórias, ler em voz alta ou criar histórias como se estivesse lendo são ações individuais que contribuem muito para a formação integral de crianças de 0 a 5 anos. E as crianças a partir dos 6 anos? Na primeira infância, a interação com o livro é uma experiência de descoberta de um objeto diferente dos brinquedos, com funcionamento específico e que também espera-se seja reconhecido por estar nas mãos dos adultos que, com seu exemplo, são mediadores dessa aproximação. Desde a primeira infância, a partir dos 6 anos, o livro torna-se objeto de desenvolvimento da leitura de modo formal, no que diz respeito à alfabetização, que amplia as possibilidades que o letramento inicial promoveu. A criança começa a aprender as habilidades necessárias para ser capaz de decodificar por si mesma e amplia as habilidades de compreensão, produzindo sentidos de maneira cada vez mais independente também. Além disso, a interação com o livro desde a primeira infância até um prazo que não se estabelece e espera que não se alcance, porque a leitura fará parte da vida sendo ação cotidiana, o livro é objeto que, pela sua materialidade, primeiro pode auxiliar no desenvolvimento da motricidade fina, depois ajuda em diferentes habilidades cognitivas e, a partir da interação com o ir e o vir das páginas, identificando, comparando, contrastando, sequenciando. O livro literário infantil não se define somente como um conjunto de cadernos manuscritos ou impressos, costurados ordenadamente formando um bloco, como consta
no Dicionário do Livro, da Escrita ao Livro Eletrônico, de Maria Isabel Faria e Maria da Graça Pericão. Com essa definição de livro, terminamos a primeira parte desse episódio do Motivos para Ler, que abordou o livro impresso de literatura infantil. Na segunda parte, falaremos um pouco mais sobre as singularidades do livro de literatura infantil como materialidade e como texto. Este foi mais um episódio do Motivos para Ler, a série do Ler Podcast, o podcast do Ler Clube de Leitura, que é um projeto de extensão vinculado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nos siga em nossas redes sociais para saber sobre os nossos encontros, leituras e conversas. Vocês nos encontram no Facebook e no Instagram por lerclubedeleitura.urgs. Vem ler! Motivos para Ler é uma produção do Ler Clube de Leitura. Autora desse episódio, Marília Forgerini Nunes. Trilha sonora é da Free Music Archive. A edição é de Giovana Rocha Quadros, bolsista ProRest URGS. As referências mencionadas neste episódio estão descritas na legenda desse episódio.